Olá a todos, meu nome é Tomás e vamos dar continuidade com os nossos vídeos de um estudo sobre a teologia da prosperidade. Nós vamos entrar hoje na segunda parte do nosso estudo. Nós reservamos os vídeos anteriores para focar mais, né, na teologia da prosperidade, o que eles pregam, quem eles são. E agora vamos focar um pouquinho mais no que a Bíblia de fato vai dizer sobre isso, tá certo? Então, ah, vamos dividir em quatro partes essa, essa segunda metade do nosso estudo. E o nosso foco inicial vai ser analisar algumas passagens em que a Bíblia vai nos alertar para o cuidado com as riquezas. Depois vamos ver alguns exemplos, o exemplo do próprio Cristo e outros versículos que negam a teologia da prosperidade. Bom, vamos focar então no perigo das riquezas. Nós vamos encontrar em ambos os testamentos um alerta do Senhor para o cuidado com as riquezas, com as distrações da riqueza. E o cuidado para não depositarmos a nossa confiança e a nossa alegria na prosperidade e assim acabarmos esquecendo o Senhor. Corremos esse risco se não tomarmos cuidado. E nós vamos concluir, depois de analisar várias passagens, que não faz sentido algum afirmar o que a teologia da prosperidade afirma, de que a vontade de Deus é que vivamos uma vida em abundância neste mundo. E também não faz sentido algum, após analisarmos essas passagens, aquela busca desenfreada por riquezas deste mundo, tá certo? Então vamos analisar algumas passagens e o foco desse vídeo aqui hoje é 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 3 ao 10. Então, se você quiser me acompanhar aí na sua Bíblia, abra em 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 10. Paulo diz o seguinte a Timóteo: se alguém ensina outras doutrinas e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ok, vamos pontuar algumas coisinhas aqui então. Primeiro, Paulo está falando sobre homens que ensinam outras doutrinas, certo? Falsos pregadores, falsos mestres, que ensinam uma doutrina que é contrária às palavras de Jesus Cristo. E Paulo diz que esses homens são infatuados, são arrogantes. Né? O fato de estarem rejeitando as palavras de Cristo e trazendo as suas próprias palavras mostra o orgulho, a arrogância desses homens. Paulo diz que esses mesmos homens, por agirem assim, estão com a mente pervertida e são privados da verdade. Obviamente, se a verdade se encontra nas palavras de Cristo, aqueles que a rejeitam para pregar a sua própria doutrina, que não concorda com o que Jesus pregou, são privados da verdade, certo? E têm a mente pervertida. E Paulo vai dizendo que esses mesmos homens supõem que a piedade é fonte de lucro. Então, o ponto de Paulo aqui, ele está condenando aqueles pregadores que utilizavam da piedade, isto é, utilizavam da devoção das pessoas ao Senhor, utilizavam da vida cristã para lucrar em cima disso. E Paulo condena, não, a piedade não é fonte de lucro. E na verdade Paulo vai dizer, bom, de uma certa perspectiva sim, porque quando nós vivemos uma vida cristã, nós sabemos que não trouxemos nada deste mundo e nem vamos levar nada, então qualquer coisa que nós temos já é um lucro para nós, quando pensamos nessa perspectiva.
Mas Paulo diz que a piedade não deve ser vista como uma forma de ganhar dinheiro em cima disso. Então, o que nós temos aqui é um grande embate entre a teologia da prosperidade e os ensinos divinos. A teologia da prosperidade vai pregar a ganância. Obviamente que eles não usam essas palavras, né? Não usam essa palavra específica, que é ganância. Mas eles pregam a busca pelos bens deste mundo, um desejo cada vez maior pelo dinheiro, que podemos simplesmente traduzir por ganância. E Paulo, por outro lado, ele vai defender, ele vai pregar o contentamento. E sejam contentes. Vocês não trouxeram nada para este mundo e nem vão levar. O que vier é lucro. Sejam contentes com isso. Paulo vai dizer, se vocês têm sustento e têm com que se vestir, e sejam contentes com isso. E no final, Paulo dá algumas advertências bem sérias e fortes aos cristãos. Ele diz que aqueles que querem ficar ricos, no versículo 9, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Perniciosas no sentido de que faz mal, né? Que leva à ruína. E por isso que ele conclui, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, aqueles que querem ficar ricos se perdem. Aqueles que querem ficar ricos se afogam e caem na ruína. Caem em ciladas, caem em tentações. Olha quantas coisas ruins em consequência do desejo de ficar rico. No versículo 10, Paulo vai continuar dizendo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que amam o dinheiro, alguns deles, Paulo diz, né? Alguns dos cristãos, por amor ao dinheiro, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. Naufragaram na fé e se atormentaram com muitas dores. Essa é a advertência de Paulo. Então, o que a gente vê aqui é essa expressão que já foi comentada em outros vídeos, que a teologia da prosperidade, quando vista à luz das escrituras, revela-se um verdadeiro incentivo ao suicídio espiritual. É uma suposta teologia, uma filosofia, um pensamento que faz com que os homens desejem mais e mais as riquezas e o dinheiro, levando-os assim a naufragarem na fé, a caírem em ciladas, a caírem em tentações, a abandonarem o Senhor. Tá certo? Então, como a gente tem visto, e somente esse texto aqui de 1 Timóteo 6 já nos diz muito e já revela muito da falácia dessa teologia da prosperidade. Mas alguns contrastes que podemos traçar ao observar esse primeiro trecho. A teologia da prosperidade, embora não com essas palavras, vão usar outras, eles pregam a ganância, certo? O amor pelo dinheiro, o desejo de querer ficar rico. A Bíblia, por sua vez, prega o contentamento. Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, seja em necessidade, em angústia, em sofrimento, em fome, nudez. Ele aprendeu a viver contente em tudo isso. A teologia da prosperidade diz que Deus quer que você seja rico, ao passo que a Bíblia diz, cuidado com as riquezas. As riquezas podem te levar a um caminho sem fim. Agora, precisamos lembrar também que o problema não está no dinheiro em si. O dinheiro por si só não é mau, ele é uma ferramenta. E é uma ferramenta que pode ser utilizado para o bem, para o serviço do Senhor, para a ajuda dos santos necessitados, para ajudar o nosso próximo. O problema está em amar o dinheiro, e em desejar o dinheiro mais e mais. Isso que nos leva a cair em ciladas e em tentações. Jesus vai dizer, num trecho que vamos estudar no próximo vídeo, que os gentios buscam essas coisas. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, eles que correm atrás dessas coisas, porque eles não conhecem o verdadeiro tesouro que o Senhor tem a lhes oferecer. E Paulo vai dizer também que o que nós temos em Cristo Jesus é tudo para nós. Nós somos super ricos em Jesus Cristo, porque nós temos a salvação, a remissão dos nossos pecados, temos a misericórdia do Senhor, temos a esperança da vida eterna ao lado da presença gloriosa do nosso Deus. Então, se porventura somos abençoados neste mundo com dinheiro, com uma boa condição financeira, isso é algo que nem sequer pode se comparar com as bênçãos que nós temos em Cristo. Devemos olhar muito mais como uma ferramenta do que uma bênção em si. Como algo
para desfrutar dos nossos desejos egoístas. Tem essa passagem bem interessante de Paulo em 2 Coríntios 6:10, que ele diz que ele vai comparar como o mundo enxergava para ele e como Deus o enxergava. O mundo os via como entristecidos, mas Deus os via como sempre alegres. O mundo olhava para Paulo como alguém pobre, mas ele dizia que ele estava enriquecendo a muitos, não com dinheiro, mas com o evangelho que ele pregava. O mundo os via, Paulo e seus companheiros, como quem não tinha nada. Paulo, porém, diz que ele possuía tudo. Ele possuía a salvação, ele possuía a Cristo, ele tinha o Espírito do Senhor dentro dele. Então, ter a Cristo e o amor de Deus é tudo para nós. Então, o dinheiro ele não é o ponto principal, ele é um mero acréscimo, se é que podemos chamar de acréscimo, se é que tem algo para ser acrescentado. Então, nós vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula, nós vamos ver continuar vendo sobre o perigo das riquezas. Agora, fica bem nítido para a gente. O Senhor ele sempre esteve focando na eternidade, no céu. E ele demonstra isso ao longo de toda a Bíblia. Então, é incoerente pensar que Deus quer nos dar algo que pode servir como tentação para a gente. Pode servir como pedra de tropeço para cairmos no pecado. É incoerente afirmar, como a teologia da prosperidade afirma, que Deus quer que sejamos ricos, sabendo que essa riqueza pode nos levar a pecar, a abandonar o Senhor. Mais uma vez, não é que ter dinheiro é pecado, não é que o dinheiro é algo ruim em si, mas quando o amamos e quando idolatramos e começamos a buscar acima de tudo, aí é que mora o problema. Eu agradeço pela sua paciência e por ter visto esse vídeo. Que o Senhor abençoe nos teus estudos. Até a próxima.